Fala pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui para mais um Potato Pod, né? Nesse novo cenário aqui, a gente está ajustando ainda, né? Fazendo alguns ajustes, mas vai dar certo. Uma hora a gente vai acertar, né? Eu sei que deu muito problema, muita dificuldade para montar, mas espero que vocês estejam gostando desse novo formato aqui do canal. Já logo no começo já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque tem bastante gente que está assistindo os nossos conteúdos mas não está inscrito no canal. Então, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, indica isso aí, manda no grupo de WhatsApp para a galera que o papo hoje promete, vai ser legal, tá bom? Então, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Hoje, né, nosso convidado aqui é mais que especial. Eu sempre falo isso para todos, né, Eric? Opa, É mais que especial, né? Ele é nutricionista, foi missionário, né? Se apresenta aí pra galera. eu sou Eric, sou nutricionista formado na USP, fiz 5 missões no Brasil, uma delas foi na Amazônia e também cheguei a estudar para ser ator. Então estou um pouquinho acostumado assim com as câmeras, né? Tinha gravação em set de filmagem, fiz um curta-metragem também. E é isso aí. Legal. O Eric, né, para quem não sabe, ele é membro da nossa igreja, né, a igreja em que a gente congrega, né? E eu sempre falo, né, o Eric, ele teve o privilégio de vir para o Japão e o primeiro lugar que ele veio foi Okinawa. Já veio para cá, para a ilha principal, né? E a pergunta que eu já vou fazer para você já logo de começo, né? Por que Okinawa? Por que Okinawa? Então, eu já vinha estudando um tempo, né? É sobre as Blue Zones, que são os lugares que as pessoas mais vivem. Sobre o quê? Blue Zones, Hum, zonas azuis. Então, são lugares que as pessoas têm mais longevidade, vivem mais do que 100 anos. hum, Tem até um documentário na Netflix, né? Que é esse autor que antes ele fazia na National Geographic. Então tem várias regiões e eu estudava mais Loma Linda, que fica nos Estados Unidos, mas uma delas é, né, Okinawa, que é a principal que as pessoas vivem mais tempo. E também por causa de um missionário também. Então tem um filme que se chama Até o Último Homem, que, né, até aquele ator que fez o Homem-Aranha, né, sim, faz, né, assisti o esse filme. personagem principal. Hum. E daí eu vim por conta disso também, né? Porque esse missionário veio para Okinawa e trouxe várias igrejas, né, para cá. Então, meu interesse era por conta disso, né? Por ser uma Blue Zone e por conta da história desse missionário que trouxe, né, várias igrejas para Okinawa. Então, antes de vir para cá, você fez uma pesquisa para poder tomar essa decisão, essa escolha. Mas por que eu estou falando de escolha, né? Porque você decidiu vir para o Japão, né, para trabalhar. Você, é lógico, né, tem descendência japonesa, né? Sim, Ah, legal. Então você veio para cá para trabalhar, também para ter essa experiência que você falou. sim, né? O intuito foi do trabalho porque assim eu me formei, fiquei um ano, né? é, Tentando alguma coisa, fiz uma pós-graduação e veio a pandemia. Então a pandemia não tinha como trabalhar, porque eu era recém-formado, não tinha como atender no consultório, porque né, fechou tudo. Ainda não podia atender online, porque era proibido. A única profissão da saúde que podia né, fazer o atendimento online e que era legalizada era psicólogo, a psicologia. Então médico, fisioterapeuta, nutricionista não podia. Então não tinha o que fazer. E daí eu fiquei, né, parado no tempo da pandemia e tentei retomar, fiz uma mentoria de marketing, né, para tentar atrair os clientes e não estava conseguindo, né, emprego, não estava conseguindo cliente, então eu resolvi vir, né, para o Japão para trabalhar, né, e escolhi uma área que era voltada, né, para minha profissão. Então fui para a parte de Bentoyá, né, e lá tinha né, algumas opções em Aichi, Saitama. E olhei assim e falei, eu vi aqui Okinawa, né? E tipo, já tinha interesse em conhecer e pedi pra moça, né, da agência se tivesse uma vaga, né? Se ela procurasse, se tivesse, que ela, né, desse uma buscada, uma procurada.
Então, nas vagas que ela tinha me passado, nenhuma tinha mais vaga. Só que a de Saitama tinha, né, a filial aqui em Okinawa, que é a empresa que eu tô hoje. Ah, legal. É, é legal sim, porque eu vejo assim, né, que geralmente quem vem para o Japão, assim, não procura muito fazer essa pesquisa que você fez, né? A galera vem pela oferta de trabalho, né? Eu vim assim, né? Aonde precisava mais, foi lá que eu fui. Fui lá pra Toyohashi e tal, né? E é legal que você pôde escolher isso, né? Então, eu, assim, também é outras épocas, né? 24 anos atrás, né? Então a gente não tinha muito essa escolha, assim, de escolher, né? Cara, quer dizer, a gente até que escolhia, né? Mas não tinha muito essa opção, primeiro, porque não falava japonês, né? Se você fala japonês, tem mais oportunidades em outros lugares. Eu não falava japonês. Aí mandou eu lá. A promessa dos caras era que eu fosse para a cidade onde estavam meus irmãos. Chegando no Japão, só cumprimentei eles no aeroporto, eles me levaram para Toyohashi. Então a gente não teve escolha. Você já foi assim, eu vejo que já foi privilegiado de ter escolhido aí esse lugar em Okinawa e conseguir vir para cá, né? Para a ilha, né? E qual que foi a sua primeira impressão em chegar aqui em Okinawa? Foi boa, porque assim, a gente tinha dado uma olhada na internet e todos os lugares que eu via parecia tipo algo bem rural, bem agrário. Daí eu Hum, cheguei no aeroporto, né, e já narra, né? hum, Daí depois fui, né, pra prefeitura, né? Fui no correio pra ajeitar todas as coisas. E daí quando eu cheguei, né, e o Tantoshi me deixou na minha casa, tinha um McDonald's do lado de casa, tinha um Moss Burger, tinha um Sukiya, tinha uma hamburgueria, o correio era perto, tinha perto o mercado, tinha perto o correio. Daí eu falei, nossa, eu tô no céu. Tem tudo perto, é, né? Uma infraestrutura boa, bem na rota principal, né? Daqui de Okinawa. E eu imaginava que ia ficar, né, num lugar bem rural, sem muito acesso a quase nada. Então vendo o foi seu Miyagi-san fazendo karatê, aquelas coisas. isso. E daí foi uma surpresa boa, porque, né, eu sou de São Paulo, capital. Hum, Já, né, fui pro interior, mas daí eu falei, nossa, vai ser totalmente diferente. E não, eu consegui acostumar bem rápido, né, porque é um lugar com bastante acesso, E assim. deixa eu perguntar, você fez alguma pesquisa em algum canal do YouTube para poder vir para cá? Explica isso aí para nós. Cara, quando eu decidi, né, pedir pra moça, né, pesquisar sobre Okinawa, eu comecei a pesquisar no YouTube pra ver, como que é Okinawa, como que é a vida lá, né, porque todo mundo fala de Aichi. Hum, E daí eu procurei e tinha uns canais assim, bem ruins assim mesmo. Tipo, não encontrava nada dos assuntos que eu queria saber. Daí eu encontrei o canal, né, do Batata. foi E, por isso que falei- eu fiz essa pergunta para ele. e daí eu olhei, né, e tinha tudo que eu tinha curiosidade, que eu queria saber, né? Como que era Okinawa, a questão de preço, viver, trabalho, expectativa, qualidade de vida, tudo. Então, todas as respostas que, né, eu tava procurando eu encontrei, inclusive, né, dessa que eu vim, né, pro Japão e eu queria ir já para uma igreja, mas eu não falo japonês, né, não Sim, falo sim. inglês. Então tinha que ser uma igreja brasileira. E daí eu vi, né, que você veio pra cá por conta dessa missão, né, que Deus tinha te enviado pra cá. E daí eu falei, é lá mesmo que eu vou, né, frequentar. Foi interessante que quando o Eric chegou aqui em Okinawa, né? é, Foi o primeiro dia, né? Foi o primeiro dia. Primeiro dia, ele chegou aqui, desembarcou, aí já queria vir, né? Aí eu fui buscar ele para ir na célula. Eu fui naquele restaurante que tem atrás do lado ali, né? É, o Egg Que, Farm. Egg Farm ali. Fui lá e eu falei, cara, quem que vai morar num restaurante Egg Farm, né? Você tinha mandado lá, mas do lado, assim, lá atrás, no muro, assim, onde ele morava, né? E foi assim legal que primeiro dia você já né, desembarcou, fuso horário, tudo atrapalhado, já veio para a cela e foi interessante, um negócio engraçado que eu sempre conto, né, pro pessoal que no dia seguinte, no sábado, ele queria ir para a igreja, né, tal, né. Falei, beleza, marcamos o horário, né, para eu buscar ele. Falei, eu vou buscar você aqui tal horário e eu te mando mensagem antes para para eu te buscar, né? Pra gente marcar pra eu te buscar, né? E eu mandei mensagem para ele no Instagram e nada dele responder. E
liguei, não atendia e nada. Eu falei, cara, o que será que aconteceu com ele? Acho que ele não foi com a minha cara, né? Que ele tinha ido um dia antes, vindo em casa. Foi em casa que você veio, né? Foi na sua É, casa. fui em casa e tal. Eu falei, ixi, o cara acho que não foi com a minha cara, né? Então, deixa pra lá. Mas eu fui pra igreja e eu fiquei preocupado, né, com aquilo. Eu falei, caramba, mano, o que será que aconteceu? Será que o cara morreu lá, né, no apartamento? Aconteceu alguma coisa? Porque tem casos assim, né, que a pessoa morre no apartamento e ninguém sabe, mora sozinho. Aí eu falei, acabou o culto lá, a igreja, e era umas 10 horas da noite. Eu fui no apartamento dele buscar ele, ver o que estava acontecendo, né? Aí eu toquei a campainha. Não, eu bati, não atendeu. Aí eu toquei a campainha, tal, aí ele saiu assim, meio assustado, assim. Falei, e aí, Eric, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, sim, peraí. Foi lá pra dentro, buscou a blusa dele, calçando tênis. Falei, ué, onde você vai, cara? Ele, acho que você dormiu, né? Por causa do fuso horário. Capotei. Capotou e eu achou que eu tava indo buscar ele, já tinha passado o horário e tudo, e foi, né? Mas é embaçado o fuso horário, né? Eu achei que eu tava tranquilo, fui dar uma cochiladinha. Eu fui buscar ele lá, ele pegou a blusa, eu falei, vixe, cara, tá, deixa. Falei pra ele, não, volta lá, vai descansar, vai dormir, porque, né, eu sei como é que é essa questão no fuso horário, né? Bom, vamos falar um pouco sobre a sua profissão, né? Você é nutricionista, né? Você se formou na USP, né? Você tá Sim, falando. me formei na Que USP. ano que você se formou? Eu me formei em 2018, final de 2018, peguei o diploma e, né, o CRN, que é, né, o certificado para a gente poder atuar em 2019. 2019. É, em janeiro de 2019. É, você não chegou a exercer a função lá. Ah, exerceu, né? Porque você teve a Sim. pandemia, tudo, né? Que teve. É, eu comecei, né, alugando consultório por hora. Então eu atendia por hora, então a pessoa marcava, pagava, né, o aluguel de uma hora do consultório, atendia e ia embora. E daí nesse primeiro ano, né, fazia pós e atendia as pessoas que vinham. Então cheguei a exercer nesse pouco tempo e daí veio a pandemia e daí depois que a pandemia passou, voltei, né, a atender em consultório, mas daí não conseguia tantos clientes, mas ainda assim cheguei a atender algumas pessoas. Atendia mais criança, né? Quando eu comecei a atender vegetariano, daí depois da pandemia comecei a atender criança. Uma fisioterapeuta que eu passava me indicou bastante gente, então tive alguns pacientes por conta dela. É difícil o começo, né? Quando você se forma assim para para engrenar na sua profissão, ou não, você não teve dificuldade nenhuma. Então, como minha família sempre trabalhou em consultório, meu pai trabalhava em consultório, meu padrinho, meu primo, então eu tinha uma noção já, né, de como funcionava, só precisava mais do local. E como eu atendia muito assim nos projetos da USP, então eu já estava acostumado a atender. O meu problema mesmo era a questão do marketing, de captar cliente, paciente, porque não, lá nos projetos, né, você só atendia, o pessoal vinha, né? Porque projeto da USP, de graça, ou na UBS, né, nos estágios, né, de graça, então o pessoal vinha por demanda espontânea. Então, o meu problema era como divulgar meu trabalho. Sim. E você se formou numa época difícil, hein, mano? Pandemia e tal. Quer dizer, aqui no Japão não foi tão assim igual foi no Brasil, né? Eu acredito, né? Porque aqui não chegou a fechar nada, a proibir você de trabalhar, não teve nada disso, mas no Brasil foi diferente, né? Foi bem diferente, assim, fechou tudo de um dia pro outro, né? Eu tava fazendo teatro e era segunda ou terceira semana. Então, assim, teve uma semana que teve, né, o anúncio, foi metade da sala. Na outra semana já, tipo, cancelaram tudo. Não tinha mais aula de nada. Eu ia fazer, né, um curso de coaching no Oswaldo Cruz. Cancelaram o curso, né? E fecharam tudo, assim. Então, só quem realmente precisava muito trabalhar. Então, serviço essencial e hospital. De resto, era para você ficar em casa. Nossa, foi muito embaçada aquela pandemia, né? Porque na verdade não tinha muita certeza do que ia acontecer na frente, né? Eu lembro que eu achava que ia durar uns 3 meses, tal, assim, né? Pois, nossa, durou acho que foi 2 anos, né? Foi 2 anos. E assim, eu tinha feito pós no Einstein. Então, o primeiro caso de Covid foi no Einstein. E na minha sala tinha uma
médica que era da urgência e emergência. Então, tipo, eu sabia o que estava acontecendo por conta dela, porque ela estava na linha de frente. Dos primeiros casos, ela que pegou. E nessa pós, tinha um rapaz, a pessoa que pensou na pós morava na Itália. E na Itália o negócio já estava pegando fogo. Então, quando ele veio, ele já falou: Ó, se prepara aí, tá tendo uma coisa lá na Itália, daqui a pouco tá indo pro Brasil. Então ele já meio que deixou a gente meio que. Ele não quis Em alerta, assustar, assim. mas ele deixou a gente já meio ciente que podia acontecer algo bem, né, diferente, desastroso, assim. Sei, foi complicado. Eu vim para Okinawa, era finalzinho da pandemia, ainda inclusive eu peguei Covid lá antes de vir para cá, né? Mas foi complicado, né? Mas assim, né, falando da sua profissão, continuando falando assim da questão nutricionista, qual a dificuldade que você vê em relação às pessoas hoje, no dia a dia, com relação à alimentação? Por que eu estou te falando isso, né? Eu me alimento muito mal. Eu vejo assim, né? Eu vejo que eu preciso melhorar a minha alimentação por conta, não é por conta assim de relaxo, sabe? Mas mais por conta do trabalho, de você estar na rua, você comer, por exemplo, o que tiver, né? Que comer assim. Se você está num lugar que você tem mais controlado, assim, que você tem como controlar, se torna mais fácil. Mas pra gente, para o pessoal que mora no Japão, eu acredito que a maioria assim tem não é muito regrado nessa questão de alimentação, né? Você vê qual que é a dificuldade hoje Eu acho que a principal dificuldade é a falta de tempo, principalmente para cozinhar, né? Então, antigamente as pessoas tinham tempo, né, para cozinhar, ficar. E hoje em dia as coisas são muito mais práticas. Antes o problema não era, né, o excesso, era a falta. Então, quando meu pai atendia, ele atendia caso de desnutrição. seu pai era nutricionista também? Ele era médico nutrólogo, né? Ele fez Hum, especialização em nutrição, daí chamam de nutrólogo. hum, O meu padrinho também. sei. Então, na época dele, o problema não era, né, sobrepeso e obesidade. E quando eu me formei já no curso técnico, o problema já era esse, né? Que as pessoas comiam muito em frente à televisão, né? Comiam depressa, não tinham tempo, né? Por conta do ritmo de trabalho. Então, acho que o principal problema hoje, né, é você aliar a praticidade com os alimentos saudáveis. Porque eu não sei, né? Mas eu tô 24 anos, indo para 25, né? De Japão. E eu vi uma reportagem, não faz muito tempo atrás não, que o Japão, até o Japão, ele tem mudado a alimentação, tem se ocidentado mais, né, a alimentação japonesa. Né? Okinawa deve muito mais diferente do que eu acho que da ilha principal, né, por conta da cultura, né, depois da pós-guerra aqui, né, que mudou bastante. Eu acho que também isso interferiu bastante na alimentação do pessoal, né. Talvez Okinawa seja melhor porque o povo vive mais, né? Talvez se alimente melhor, né? Porque aqui em Okinawa, para quem não sabe, Okinawa, né, é o país que se vive mais, né? O país, É ó. a cidade que as É, pessoas mais vivem no mundo. ó, legal. Então eu vejo bastante isso, né? E você, assim, já tem um tempo como nutricionista, assim. Qual que é o impacto da nutrição na vida da pessoa, na mente da pessoa, né? Na saúde mental, né? Isso, a alimentação interfere também nisso? Interfere bastante, né? Hoje em dia a gente tem estudado bastante a questão da microbiota intestinal, né? A questão do intestino e como isso interfere, né, na saúde mental. Então tem muitos estudos que mostram que os problemas de ansiedade, transtorno bipolar, autismo podem ser controlados com uma alimentação mais balanceada. Então, né, esses agentes, né, essas bactérias acabam interferindo, né, no seu comportamento, né, nas suas emoções. Então, a gente tem estudado bastante essa questão, né, de microbiota intestinal e também como os alimentos interferem na questão da genética, né, que é a ciência da nutrigenômica ou nutrigenética. Porque o pessoal não dá muita atenção para a alimentação, né? Porque eu acho que é de vital importância, né, a questão da alimentação no nosso dia a dia.
Eu tô falando isso porque eu completei 50 anos, né? Você estava aqui no meu aniversário, né? Então a gente começa a perceber que a gente precisa se cuidar mais na alimentação, porque está chegando uma idade. Sendo que a gente devia se preocupar com isso na nossa tenra idade, eu penso, né? Na nossa juventude, assim, para chegar bem quando você tiver mais velho, né? Mas é ao contrário, né? A gente começa a pensar em se alimentar melhor, em fazer exercício, quando vai chegando e começa a ter alguns probleminhas de saúde, né? Ou tô errado, né? É, é, é muito difícil você trabalhar hoje em dia com saúde, né? As pessoas trabalham com doença. E eu era uma pessoa que sempre me alimentei muito mal. Mesmo meu pai sendo, né, nutrólogo, lá em casa eu era o pior. Eu não comia salada, só comia arroz, feijão e carne. E daí isso mudou quando eu fui estudar nutrição, né, com 14 anos. Então eu vejo que esse é o grande problema das pessoas, né? Elas começam a se preocupar muito tarde e também não tem um trabalho com as crianças hoje em dia. Então elas trabalham quando, né, é bebê, introdução alimentar e daí abandonam, deixam para a escola cuidar. E daí depois quando, né, a pessoa tá lá, a adolescente, adulta, vou fazer uma academia, daí se preocupa com a questão da academia e tal. E também os homens, né? Hoje em dia não tem essa preocupação, né, da nutrição e da saúde para o homem. Então, geralmente você vai ver, né, é tudo sobre emagrecimento, nutrição esportiva. Você vê a política de saúde do homem, é só exame de próstata. Então, tem que existir, né, essa preocupação, tanto com as crianças, né, nessa idade escolar, porque geralmente a gente atribui, não precisa, né, não tem doença, não tem nada descrito. É só que isso interfere, né, no resto da vida. Então a gente fala, a escola resolve e para os homens também isso. Deixa, vamos cuidar das mulheres porque elas se preocupam mais. Então tem essas duas questões. E a questão que a nutrição, por conta da mídia, ela é muito atrelada ao quê? A questão de estética, né, de beleza, né? E não tanto de longevidade, de saúde. Então as pessoas elas buscam mais hoje em dia porque querem emagrecer ou porque querem ter um corpo, né? Querem entrar no shape. Hum. Você estava falando que você se especializou ou na questão infantil? É isso? Então, meu pai Ah, ele era pediatra, né? E daí, durante os estágios eu fiz estágio no Instituto da Criança, que é lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, e na maternidade, Vila Nova Cachoeirinha, e também fiz um estágio no Centro de Referência de Nutrição, que era tipo uma UBS atrelada à USP, a Faculdade de Nutrição, que atendia aquele pessoal das clínicas. E daí, durante esse estágio, teve a semana do aleitamento materno. Então, boa parte da minha experiência, né, eu obtive, né, nos estágios, né, em relação a essa questão da pediatria. Eu ia fazer, né, uma especialização lá no Instituto da Criança, mas como o meu estágio foi bem traumatizante, eu preferi em que estudar sentido, no... Tronze? Então, eu trabalhava na questão da cozinha. E daí eu via que os funcionários, assim, não estavam nem aí. Tipo, elas faziam o trabalho Entendi. de qualquer jeito, tinha muita contenda. E, assim, isso passa pra criança. A criança tá lá doente, sabe? Sim, E sim. daí, tipo, e eu via funcionária que era a mãe. E daí, nossa, eu fiquei, tipo, mal mesmo, assim. Foi um estágio que eu ia e eu não gostava de ir. Tipo, se eu Mas você não tinha a pudesse. autoridade de chegar e falar que a pessoa estava fazendo errado? Não. Tinha, esse era o problema. Eu falava e todo mundo me odiava. E daí, É. tipo, até falar, Ah, meu, entendi. Era porque você falava. esse menino é tipo, tem olho de água, ele não deixa passar nada. E o que aconteceu? Na época do estágio, estavam trocando, né? Era tipo, a, tava trocando a empresa. E daí, tipo, continuou a mesma empresa, mas reduziram muito o valor. Então, cada coisa que eu notificava, a empresa perdia dinheiro. Então o pessoal não gostava de mim, por quê? Porque eu fazia tudo certinho, né? Eu não deixava passar. E daí o pessoal não gostava por causa disso. Porque tudo que tinha de erro eu anotava. Porque, cara, é um hospital para as crianças que estão doentes lá. Então eu me preocupava mesmo, eu fazia meu serviço bem feito, porque, né, criança, você está cuidando de criança, você não está cuidando de qualquer um. Você está Sim. cuidando de criança e criança doente. Isso é coisa do Brasil? Você vê como isso? Questão brasileira ou não?
Porque, assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque das vezes que eu fui pro Brasil, tô falando da questão de atendimento. Eu amo o Brasil, gosto do Brasil. Toda vez que eu vou pro Brasil, né? Agora tô com saudade do Brasil. Mas a questão, assim, de as pessoas fazem muitas coisas. Pô, vou fazer. Vai fazendo assim. Não deu, deu. Se não deu, também não tem problema. Vai assim, né? O atendimento, a gente vê que não é. Eu não sei se porque eu estou muito tempo aqui, né, acostumado com o atendimento do Japão, controle de qualidade. Né? Você trabalha num lugar que você sabe disso, né? Controle de qualidade, né? A questão de as pessoas da empresa se preocupar, né, com o produto final. Eu vejo bastante isso, né? E no Brasil eu não via muito isso, não sei porquê, não sei se é coisa da minha cabeça também. Eu acho que assim, tem a ver com a qualificação dos profissionais. Então, por Ah, exemplo, tá. no hospital, a maioria das pessoas que trabalham na cozinha é gente que não tem nem ensino fundamental. Então é muito Entendi. difícil de você educar essa pessoa. Então, você vê, por exemplo, num Oswaldo Cruz, num Einstein, no Sírio, mesmo quando, por exemplo, é público, mas é gerido por Einstein, por Sírio, por essas associações filantrópicas, os atendimentos são muito melhores, porque eles dão um treinamento para essa pessoa, eles ensinam como tem que fazer, como que tem que receber o paciente, e na maioria das outras não. Então, o problema é mais nessa formação e nesse treinamento. Então Entendi. a pessoa não tem treinamento, não tem formação, ou quando dão um treinamento e formação, ela não é qualificada o suficiente, né, para conseguir entender aquilo. Então é muito complicado por conta disso. Nossa, é embaçado. É, a questão, né, do. Você falou que fez um trabalho de missões, né, também, né? Para onde que você foi? Fez? Eu fui para Ibiúna a primeira vez, interior de São Paulo, depois eu fui para Tapiraí, depois eu fui para Piedade, daí, né, nesse mesmo modelo que a gente chamava de Missão Caleb. Daí eu fui para uma igreja de Ipiranga que era perto, né, de Paraisópolis. E daí a ideia era a seguinte, a gente fazia Para quem não uma... conhece, Paraisópolis tem uma favela. É a maior, né? De São Paulo? Eu acho que... Não, não era Paraisópolis, era Heliópolis. Heliópolis, Heliópolis. isso. Paraisópolis fica no Morumbi, Isso. Heliópolis fica Isso. no Ipiranga. Paraisópolis é a maior, Heliópolis é a segunda maior de São Ah, tá. Paulo. Continua, desculpa. Tio. E daí a gente fazia o seguinte, a gente fazia escola cristã de férias e feira de saúde. Então lá a gente falava sobre 8 remédios de Deus e à noite fazia os cultos. Então nessa primeira missão que eu fiz, a gente conseguiu cerca de 100, 200 crianças. A gente abriu uma igreja lá, Hum, né, nessa região. E depois que a gente saiu, eu voltei e a igreja tinha diminuído bastante porque não cuidaram. Mas sempre, né, o trabalho era nesse sentido. A gente fazia, né, uma escola cristã de férias. Geralmente as missões eram nas férias, então a criançada tava tudo de férias e fazia essa a escolinha. missão não tinha nada a ver com a sua profissão, com a nutrição, não. Não, Não. não. A gente fazia essa escola cristã de férias e uma feira de saúde. Então, como eu era nutricionista, eu ficava na parte de nutrição, mas não necessariamente você precisava ser da área da saúde para falar sobre como, por Sim. exemplo, a luz solar faz bem ou o ar faz bem. Então tinha um treinamento, né? E Hum, daí a pessoa falava, eu sempre ficava no nutrição, porque, né, já era técnico em nutrição, já estava estudando, né? Já era formado como técnico, ainda não tinha feito a graduação. Então você foi fazer missões. Eu pensei que você tinha ido para outro país, né? Não. Não, eu cheguei aí pra Amazônia, Ah, então tá. Você foi para a Amazônia. Eu sabia que você tinha ido para um lugar longe, né? Mas. fui pra Amazônia, então tinha um pessoal de São Paulo, tinha um pessoal de Goiás, tinha um pessoal da Bahia, tinha uma moça que morava na Alemanha, que era Legal. brasileira e veio, né, pra essa missão. Então a gente ia nas aldeias ribeirinhas e também a gente foi numa aldeia indígena. Ah, legal. Eu comecei falando de nutrição, né? Falando da sua profissão, falando de missões, né? Mas eu queria conhecer assim, um pouco da sua história, né? É, você é descendente de japonês, mas você tem outra mistura aí no meio, né? Que você tinha falado para mim, né? Tenho, minha mãe ela é descendente de alemã, então ela nasceu numa colônia alemã no interior do Rio Grande do Sul, que se chama Paverama.
Então, até os 7 anos ela não falava nada de português. Ela só falava alemão. Então ela foi pra escola, né? E a professora não falava nada de alemão. Então ela tinha que se comunicar por mímica e tal. Então teve essa dificuldade no começo, né? Dela aprender, né? Português, porque na casa dela todo mundo só falava em alemão. Essa dificuldade, né, de que famílias brasileiras sofrem no Japão, né? Minhas filhas vieram para cá com 4 e 5 anos, né? Só que se a gente não pegasse no pé delas de falar em português dentro de casa, elas iam crescer só falando japonês, né? E assim, eu vejo muitas famílias aqui no Japão que têm filhos que só falam japonês. Famílias brasileiras que os filhos só falam japonês. E aí os pais não conseguem ter comunicação com os filhos, né? E acabam, né? A família acaba tendo problemas, né? Tal, né? E essa questão de comunicação que você está falando, né? Sua mãe não tinha essa comunicação, tal, né? Porque muitas vezes os pais, ou ao contrário disso também, né? Que ele vem para o Japão, entra numa escola brasileira e não aprende o japonês. Aí lá na frente não vai conseguir se comunicar, né? Sim. E essa é uma dificuldade que eu vejo, assim, né? Que tem bastante, né? Ainda não acabou isso, né? Se eu não pegasse no pé das minhas filhas delas não falar japonês dentro de casa, elas não tinham aprendido português. E hoje eles falam português, né? Falam japonês fluente. Então, né? Graças a Deus, né? Mas assim, né? Você tem mais um irmão também, né? Tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo, Fábio. Seu pai já é falecido, né? Sim, meu pai ele é falecido, ele morreu quando eu tinha 7 anos. Ele tinha doença de Chagas, né? Aquela doença que o barbeiro pica e o coração vai crescendo, né? Nossa. E daí ele morreu quando eu tinha 7 anos e meu irmão tinha 5 anos. Então minha mãe sempre cuidou da gente sozinha, né? Ah, embaçado. Essa doença de Chagas, acho que até hoje, né? Não tem muito o que fazer ou não. Não tem cura. Eu tava vendo esses dias, vendo sobre isso. É uma doença infecciosa que, assim, a pessoa pode E é muito rápido, não é? É bem rápido, né? E geralmente a pessoa, né, quando descobre já é um atestado de morte mesmo. Sim. E mesmo ele sendo médico, até hoje, né, não existe cura. Os tratamentos postergam um pouco nos sintomas, mas realmente não tem o que fazer. Nossa, embaçado. Enfim, né? Agora falando um pouco assim, da questão de voltando aquilo, né, de missões, né? Hoje o Eric está na nossa igreja, né? Tá servindo. Foi interessante que o Eric também, eu esqueci de falar isso. Quando ele chegou aqui na igreja, ele falou, cheguei para ele e falei assim para ele: você quer servir? Né? Você tem o coração em servir a Deus? Ele falou sim. Falei, então você vai trabalhar, né? Aí chamei ele para servir, né? Que a gente está aí até hoje servindo, né? O que você pensa com relação a missões, assim, né? Falando já entrando num assunto aqui que eu sempre exploro aqui nesse canal, que é falar sobre Deus, né? Na vida das pessoas, né? Qual que é a sua missão de vida? Eu queria que você explicasse um pouco assim o porquê, né? Qual a sua missão? Qual a missão que Deus colocou na sua vida? Tá, eu acho que, assim, Deus me escolheu mesmo pra falar, né, do amor dele pras pessoas. Eu tava afastado da igreja, né, e você falando nessa questão de missão, eu tava fazendo teatro, né, um belo dia, e minha professora falou assim, a gente vai estudar um autor, que é o principal, né, do Brasil, que é o Nelson Rodrigues. E eu peguei a primeira obra dele, que era A Mulher Sem Pecado. E daí tava afastado da igreja, mas conheço a Bíblia, né? E eu lendo a peça falei, cara, eu vou precisar falar sobre, tipo, o que eu tô vendo. E fui na apresentação e comecei a pregar lá, né? Tinha uma menina que era filha de pastor, entreguei uma Bíblia pra ela e falei pra ela ler o que era pecado lá, a sala inteira. E a professora, assim, atriz famosa, né? Fez Malhação,
fez Éramos Seis, fez Laços de Família, fez até Ó, Esther na Record. caramba. E daí, assim, no dia seguinte, um rapaz falou assim: Nossa, Eric, você sabe, né? Eu sou gay e tal, mas eu tenho, assim, muita fé em Deus, porque minha mãe teve câncer. E daí ele criou um projeto para ajudar crianças com câncer, porque ele falou: se Deus, se você salvar minha mãe, eu quero te servir, eu quero retribuir de alguma forma. E ele criou nessa ONG para cuidar de crianças com câncer. E daí aquilo me tocou o coração, né? Porque eu tava afastado da igreja, mas cara, o que eu falei tocou no coração dele e tipo, ele testemunhou pra todo mundo, né, daquela sala, né, num bar sobre isso. E daí tipo apareceu uma moça lá no bar e ele perguntou: qual que é o seu nome? Maiara. E daí ele fez uma brincadeira com ela, daí eu fiquei pensando: cara, Maiara, que Maiara que eu conheço? E eu tenho uma amiga que participava da minha célula que se chama Daisy. É só que o sobrenome dela era Maiara. Daí eu falei: cara, deixa eu ver o que a Daisy tá fazendo. E ela tava na África. Ela tava no Fisioterapeutas Sem Fronteiras servindo na África. E daí eu falei: cara, eu tenho que voltar pra igreja. E daí foi nesse dia que eu decidi vir pro Japão. Porque eu falei: cara, meu lugar não é aqui, não é na Frei Caneca, no shopping Frei Caneca, na Rua Augusta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo, minha melhor amiga tá ajudando crianças carentes na África e tipo, demonstrando o amor de Deus por aquelas crianças. E daí nesse dia eu entendi que Deus tinha um chamado pra mim pra vir pra outro lugar e era o Japão. Então daquele dia, né, eu percebi que eu tinha que sair do Brasil, que eu tinha que mudar minha vida e que eu tinha que voltar pra igreja. E daí quando ela voltou, né, da África, né, eu tava afastado da igreja e ela começou a frequentar uma igreja que, né, era improvisada, mas era num teatro, no Teatro UOL. E daí lá eu comecei a me reaproximar de Deus, né, num ambiente que eu tava inserido e tava acostumado, que era um teatro. Então, né, olha como Deus faz as coisas, né? Eu tava afastado da igreja e mesmo assim ele foi me buscar nos lugares mais improváveis. Você tá falando pra mim que você se converteu criança, não? Então, eu conheci a igreja com 7 anos antes do meu pai morrer. Minha mãe se batizou na Renascer. E daí, desde lá, eu frequentava a igreja, né? Minha mãe foi em várias igrejas: Igreja Batista, Renascer, Igreja Cristã para Todos os Povos, Igreja Cristã Paulistana. Então, eu fui em muitas igrejas. E daí, quando eu tinha 12 para 13 anos, meu irmão estudava com um menino coreano. Ele Hum, tinha vindo da Coreia e, tipo, a gente não tava indo na igreja. Ele falou: Eric, vamos pra igreja? Tipo, convidava. E, tipo, convidava, mas não ia. E, tipo, a gente, sim, vamos, mas ele não levava a gente. Daí, até que ele levou a gente e eu comecei a estudar, né, tipo, a Bíblia, né? Então, lá tinha um estudo todo sábado de manhã e igreja coreana. coreana. Isso aqui, assim, o pastor era coreano, mas falava português, tinha tradução Uhum. simultânea, e esse estudo de manhã, que era para os jovens, tinha um teologando, então um, uma pessoa que estava se formando para ser pastor, que era brasileiro. Então esse brasileiro, né, que estava para se formar pastor, deu um estudo bíblico pra gente. Daí eu fiz o estudo bíblico e daí no dia 7/7/2007, num sábado, eu me batizei e entreguei minha vida para Cristo. Amém. E daí fiquei, né, 10 anos na igreja e daí me afastei e depois voltei de novo. Amém. Legal, assim. E hoje você vê assim, você vê que você tá no Japão para trabalhar, mas também você tem uma missão aqui. É isso, né? Sim, né? E eu tinha essa sensação, né, de que eu tinha um propósito aqui. E daí eu fui numa conferência e uma pessoa que nunca tinha me visto, que veio de Curitiba, pegou e assim eu falei: cara, eu não sei se eu tô acreditando nisso aí. Tipo, eu sempre, né, a igreja que eu me batizei não é uma igreja
né, que tem tantas manifestações do sobrenatural, né? Era meio cético com relação a isso. Sempre fui, né? Assim, eu ia nas igrejas e minha mãe, né? Eu via o pessoal, né, orando em línguas, né? O pessoal caindo, assim, e eu ficava meio assim, será que é mesmo? E, tipo, na igreja que eu me batizei não era tanto. E daí eu falei, cara, se realmente isso aí é verdade, eu falei assim pra Deus, esse carequinha que tá aí na frente, ele não vai apontar, eu não quero que ele aponte assim pra mim e fale, ah, você vai fazer isso e aquilo, né? Porque lá ele tava falando pras pessoas e apontando pras pessoas. Falei, cara, se realmente Deus tá aqui, eu quero que ele me chame pelo nome. Daí o cara pega, nunca me viu na vida, veio do Brasil, de Curitiba, e fala, Eric, o manto tá caindo sobre ti. Eu falei, cara, eu não acredito. E tipo, cara, como não tinha, porque eu pedi, assim, eu Você não falei falou com com ninguém, Deus. né? Falou com Deus. Eu não conhecia ninguém lá. A única coisa que eu conhecia era o pastor e a pastora que foram comigo e que estavam lá na frente. Eu tava do lado de uma pessoa que eu nem sabia quem era. Ninguém me conhecia lá, Hum. sabe? Não tinha nem como saber. E daí o cara pegou e falou meu nome. E eu falei assim, eu quero ouvir meu nome. Eu não quero que aponte, eu quero que fale meu nome. E o cara pegou, e assim, no finalzinho da conferência, ele pegou e falou meu nome. Mas E daí Deus. ele ainda falou, depois brada o mais alto que você puder. E, cara, sobrenatural mesmo. Assim, só de lembrar eu até me arrepio. Ah, que benção, cara, que legal. Eu tava lá nesse dia, né? Eu tava nesse dia, né? Eu sei que Deus falou com você, né, de uma maneira sobrenatural. Por que que eu perguntei da missão, né, das nossas vidas? Porque muitas pessoas vivem uma vida sem um propósito, né? Vai vivendo por viver, vai vivendo por viver. E quando você tem um propósito na sua vida, uma missão, você tem um caminho aonde você tem que chegar, onde você tem que ir, né? E é aquilo que Deus fala, né? É o id de Deus para as nossas vidas, né? Então, quando você entende isso, entende o seu chamado, então a gente renuncia muitas coisas, deixa para trás muitas coisas, né? Porque no meu caso foi assim, foi renúncia, né? O que mais doeu, o que mais foi assim pesado para deixar para trás foi renunciar para estar aqui em Okinawa cumprindo um chamado de Deus para minha vida, né? Não vim para um lugar porque Okinawa era um lugar lindo, maravilhoso, lindo. Eu vim para cá porque foi um chamado de Deus, né? No seu caso também você teve que abrir mão, né? De muitas coisas ou não? Sim, tive que abrir mão, né? Eu tava fazendo uma pós-graduação no Sírio. Tipo, finalmente eu tava com muitas amizades, assim, no teatro. Então, tipo, tinha me encontrado, né? O grupo de pessoas, né? Com quem eu tava me dando muito bem. E, assim, não tinha uma vida ruim no Brasil, né? Eu tenho minha renda lá. E, né, largar o conforto de casa, né? Ir para outro país, se acostumar a uma nova cultura, uma nova comida, trabalhar, né, num chão de fábrica, né? Então, a gente vai, né, deixando, né, ficar longe da família, dos amigos, E né? por que eu fiz essa pergunta para você? Desculpa te interromper. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar: pô, esse cara é formado, nutricionista, o que, que ele está fazendo no Japão trabalhando com isso? E muitas vezes as pessoas não entendem que o nosso chamado, né, que muitas vezes não tem a ver com a nossa profissão, né, com a nossa família, tem a ver com um chamado. Então é específico para cada um, né? Sim, E é quando você entende assim, não tem quem te pare, né? Quem faça você parar. Mas assim, legal, glória a Deus pela sua vida. Tamo aí, vamos caminhar junto, porque eu sei que Deus tem muito mais para realizar e usar a sua vida. O Eric tá aí, fez curso, acabou de se formar aí, curso de liderança aí da igreja. Botei ele lá, porque o curso da liderança a gente indica as pessoas, né? Não sim, é assim, então eu indiquei você, Eriquinha, que tá na China, tal, né? Falei isso porque eu sei, a gente vê a capacidade, o potencial que você tem de missões, de falar do amor de Jesus, né? E de levar através daquilo que Deus te chamou, né, da sua vida, para abençoar outras vidas. Voltando lá, vamos voltar lá para nutrição, né? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Esses dias você lançou um desafio aí para a galera, né? Que foi os 8 remédios de Deus, né? Explica aí como é que é. O que é isso aí? então, os 8 remédios de Deus são 8 remédios para você ter uma vida mais saudável, né? Então, eu estudei lá no Einstein sobre
saúde integrativa, né, ou medicina do estilo de vida. Então, desde os 14 anos eu estudo esses remédios, e daí, quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu vi que realmente tem comprovação científica. Então, né, é água, alimentação saudável, atividade física, sono, luz solar, temperança, né, que é domínio próprio, e confiança em Deus e ar puro. Então, com esses remédios, né, que são gratuitos, você não precisa pagar para fazer eles, você consegue ter uma saúde melhor e tudo isso, né, prolonga a sua vida, porque existe um negócio chamado telômero, que é o finalzinho do seu DNA. Teolômero? Telômero. Telômero. Então, toda vez que você encurta esse telômero, né, você vai diminuindo sua vida, até que esse telômero, né, some, a célula é destruída e daí acaba. Então, toda vez que você usa esses 8 remédios, você faz com que esse telômero não encurte, né? E quando você faz o contrário, dorme mal, você acelera o encurtamento desse telômero. Então, para você ver como a ciência mostra, né? Esses remédios ajudam a você ter mais vida, a ter mais expectativa de vida, e não só isso, né? As Blue Zones, né? Esses lugares mostram que as pessoas não só vivem mais, mas como elas são mais felizes também. Sim. Aqui em Okinawa a gente vê que eu morei muito tempo em Haiti, né? Então a gente sentiu essa diferença aqui, né? As pessoas são mais felizes, mais atenciosas, mais calorosas, né? São bem mais diferentes. Tem a ver, né, com isso que você tá falando, né? E você hoje também trabalha no Japão na sua área de nutrição. Sim, é interessante, né, falar isso, porque durante a pandemia liberaram o atendimento online. Então, o que que você precisa? Você precisa ter um cadastro, né, no Brasil, né, que é seu CRN. Então, cada região tem uma atuação específica. Então, antes eu era limitado só a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Se eu quisesse atuar, por exemplo, no Rio de Janeiro, Isso presencial. presencial, eu tinha que trocar. Daí, assim, quando liberou para todo lugar. Então, você pode atender qualquer brasileiro em qualquer região do Brasil ou fora do Brasil. A única coisa que você tem que seguir é o código do país. O que, que o código do Japão fala, né? Que você pode atender menos japonês. Então, por exemplo, eu não vou poder atender só a neta, porque ela é japonesa. Entendi. Mas eu vou poder atender o kawaii, que nasceu no Japão, mas não é considerado Brasileiro. japonês. Então tem, né, isso. Daí você faz um cadastro, também antes não tinha regulamentação. Você tem que fazer um cadastro no Enutri, que é do Conselho Federal de Nutrição, para você poder, né, atender online. Legal. Então você estava falando que você pode atender online, você faz atendimento online hoje no Japão. Faço atendimento online, né? É especializado ou não? Tipo, infantil? Não tem nada a ver. Então, eu tenho 3 programas nutricionais. Um é só para criança, outro é, né, para os homens, como eu falei. Então, é específico para os homens. Então, tudo que eu passei na nutrição, assim, tipo, que eu sofri, tipo, vendo, nossa, mas, tipo, cara, isso aí, tipo, pra mim não faz muito sentido, né? Uma vez eu fui atender um motorista e a nutricionista, a estudante de nutrição foi falar pra ele, né? Era um corintiano, né? Inclusive, ele falou, cara, né? Desabafando pra mim, não vou fazer nada com essa menina. O que que ela sabe da vida? Tipo, cara, eu sou motorista, como que eu vou pegar e comer uma banana? Tipo, um negócio vai ficar murcho, com o sol quente e tal. E ele, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente que é homem, você recebe uma instrução de uma psicóloga, né, ou de uma nutricionista, não é a mesma coisa, porque nós homens temos algumas peculiaridades, tem algumas coisas que nos preocupam que elas não conseguem entender. E, tipo, isso não é abordado no nosso curso, tanto quando eu fiz curso técnico, quando eu fiz, né, o curso de nutrição em si, porque a grande maioria de quem se forma é mulher. Então, a maioria das professoras também é mulher. Então, tem essa dificuldade, né, de gênero, de eu conseguir entender, né, como que um homem, né, pensa e também como que um homem prepara a sua comida. Entendi. Nossa, bem complexo, né, se for ver, né? Então, você atende
Como que é? Como que as pessoas te acham? Você estava falando para mim também, já aproveitando a oportunidade, que você tá com um projeto no Instagram também, né? Explica Sim, aí como é que é. eu criei um projeto que se chama Nutris no Japão, que a ideia é as pessoas encontrarem, né, os nutricionistas mais fácil, porque você tem que divulgar, né, tem essa questão do marketing e também, né, trazer a questão dos empreendedores do ramo alimentício. Então, eu tenho lá eu vendo coxinha, eu vendo bolo, eu vendo pão de queijo, eu tenho meu food truck, eu tenho meu restaurante, né? Eu não tenho nada, mas minha sogra planta mandioca, escarola e eu quero vender. Que é a Então, questão da parte, né? então daí a ideia da página, né, é fazer essa divulgação desses estabelecimentos e desses empreendedores para as pessoas encontrarem mais fácil. E mais para frente, né, quando tiver uma maior visibilidade, fazer workshops, fazer congressos para os nutricionistas e também para esses empreendedores ajudar eles a profissionalizarem. Então, fazer um cardápio, né, com toda a questão nutricional, fazer uma ficha técnica, fazer, por exemplo, a rotulagem nutricional. A gente, né, da página, eu já estou entrando em contato, consegui um apoio com a maior empresa júnior da América Latina, é, a, é uma consultoria em nutrição da USP. Então, como que funciona essa empresa júnior? Então, são estudantes de nutrição da USP que fazem, né, todo esse trabalho e eles são supervisionados pelos professores. Então, eles já fazem, né, esse trabalho há mais de 24 anos. É voltado mais para o empreendedor pequeno, mas fazem também para negócios já mais grandes. Então, tem toda essa atuação, né? 24 anos com, né, a expertise dos melhores profissionais e com o cuidado, né, dos professores da USP, né, avaliando esse trabalho. Legal. Então, né, eles fazem, né, esse apoio tanto do marketing, né, mentoria de marketing para nutricionista, como nessa parte, né, de cardápio, rotulagem nutricional e ficha técnica. Nossa, eu não tinha ideia que tinha tem tudo isso, né? E daí, né, eles estão apoiando aí a página e daí também como tem essa questão, aqui no Japão tem que seguir a legislação do Japão. Então, Sim. como eu trabalho na Seven, eu sou chutador de lá, eu tenho acesso, né, à ficha técnica, que aqui chamam de manual, e o meu trabalho é exatamente esse, né, fazer a conferência de rotulagem, né, e de tabela nutricional. Então, tendo já, né, o serviço deles feito, eu consigo, né, ajustar e adaptar, né, para a legislação japonesa também. Então essa é a ideia, né, dar, né, essa visibilidade e profissionalizar, né, esses empreendedores no ramo alimentício também. Legal, show de bola. Você vê, né, galera? A gente às vezes tem muito brasileiro que vem que está aqui no Japão, mas tem essa dificuldade de ter um acompanhamento com um nutricionista, mas não dominam o japonês. Então fica aquela dificuldade de ir num consultório japonês, né, para poder entender direitinho, né? Sendo que dá para ter o atendimento online, né, com todos esses benefícios aí, essas questões que você falou, e com brasileiro, né? Um Com, brasileiro e autorizado. E isso que é melhor, né? Você não está fazendo nada irregular, fazendo um atendimento que não deve ser feito assim, não, né? sim, e também, né, morando no Japão, né, que tem Sim, toda essa questão, né, de que a pessoa que está no Brasil pode atender quem está no Japão, mas não conhece porque não vive aqui, né? sim, sim. E também essa questão da ficha técnica, né? Porque assim, a pessoa vai fazer com um nutricionista aqui do Japão. Ela não vai encontrar os ingredientes, porque os ingredientes vão estar nas tabelas do Brasil. Então vai ter essa dificuldade também, né? Então tem tudo isso, né, que dificulta os brasileiros a conseguirem, né, prosperar aí nessa questão de alimentação, tanto, né, como paciente como também empreendendo. Ah, legal. É, eu estava conversando também, né, com uma pessoa que ela estava fazendo um acompanhamento com um nutricionista brasileiro, mas no Brasil, né? E caiu nisso que você falou, que a dificuldade maior é a alimentação, os produtos do Japão, né? Que não tem nada a ver, né? No Brasil, no Brasil. E nem todas as coisas que tem no Brasil a gente encontra aqui no Japão, né? Então, você tendo acompanhamento com uma pessoa que mora aqui, com um nutricionista que mora aqui, que conhece os alimentos daqui, já tem uma experiência, assim, vamos dizer assim, com a alimentação daqui, fica mais fácil, né, de ter
um acompanhamento, né? Que fica bem melhor, né? De seguir, né? A gente já está indo pro final, né? E eu queria, né, fazer uma pergunta para você relacionado sobre faculdade, né? Porque a gente acabaram de me mandar mensagem da escola, eu não vou lembrar o nome, né? Que eu tinha perguntado sobre curso lá, né? Então, né? E você estava falando, né? Comentando comigo sobre a questão de fazer faculdade daqui do Japão, fazer faculdade online, né? Explica um pouco disso aí. Então, eu vejo muitas mães preocupadas com o futuro dos filhos e eu fico um pouco assustado porque essas crianças são muito preparadas. Eu cheguei, né, aqui no Japão, eu conheci um menino que falava inglês e japonês, italiano, né, um pouquinho de italiano, português, um outro que falava inglês, japonês, um pouquinho de mandarim e perdido assim, não sabia o que fazer. E como eu estava procurando nessa questão de validação de diploma e tudo mais, eu entrei em contato com muita coisa e eu descobri que essas pessoas podem fazer, né, curso técnico, curso profissionalizante e a graduação de graça aqui no Japão e Oh, ainda que conseguir graça! bolsa. Então, por exemplo, faz 4 dias abriu em Shizuoka, numa universidade em Shizuoka, bolsa de 100% para qualquer idade e você ainda ganha 15.250 de auxílio por ano. Nossa. 15.250 dólares. Então, e a Dólares? pessoa ainda pode trazer, né, a família para trabalhar, né, lá. Tem o visto e E o como é visto de trabalho. que a pessoa faz para poder pegar as informações e ir atrás disso? Então, você pega e vai no site e faz a aplicação. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Eu tenho uma amiga que é do Cabo Verde e ela se formou em medicina na Unifesp. Ela pegou as vagas de quem? Dos estrangeiros. O que os pais geralmente fazem? Eles acham que a criança, né, como ela estuda em escola japonesa, vai ter que fazer o processo seletivo normal. E daí ela vai competir com quem? Com o japonês. Só que ele não é japonês. Mesmo ele estudando aqui, ele é estrangeiro. Com quem que ele tem que concorrer? Com os outros estrangeiros. Então, você acha que é mais fácil você concorrer com o japonês ou com uma pessoa que veio e está estudando aqui 2 anos do Nepal, do Sri Lanka? Claro que seu filho vai estar na frente, porque ele teve todo um preparo, ele tem mais extracurricular. Então, se você consegue fazer essa aplicação, você entra no site da faculdade, lá vai ter, né, as bolsas e as aplicações Isso para em inglês. em japonês e inglês. O que é importante, né? Com certeza seu filho, sua filha vai passar. Por exemplo, sua filha, né? A Júlia consegue passar nessa vaga. A única coisa que, por exemplo, eu ou você, a gente não vai conseguir passar, por quê? A gente não tem o Nihongo. Entendi. Entendeu? Então, assim, eles pedem ou o inglês, né? Fluência no inglês ou fluência no japonês. Você tendo fluência no japonês e toda a base, né, que você teve da escola, é muito mais fácil você conseguir essa vaga, porque você está concorrendo com pessoas que estão 2 anos aqui estudando só e que não tiveram, porque essas vagas são para países subdesenvolvidos. Então, essa pessoa vai entrar na vaga de país subdesenvolvido, porque ela é brasileira, mas ela teve uma educação de primeiro mundo, de um país desenvolvido. Então ela está na frente por causa disso, porque ela teve um estudo muito maior e muito melhor. Então quando a pessoa for ver, lá toda a história, os documentos, né, as notas, o seu filho já está bem mais na frente, né? E com essa facilidade que ele já tem o Nihongo. Entendi. Então não é online, né? Para quem já mora aqui para fazer a faculdade aqui, né? Tem também a faculdade online, né? Também, né? Tem também, mas daí assim, a aplicação, né, você vai encontrar no site da faculdade, e daí lá vai ter todos os documentos, né, o que você tem que fazer, carta de, né, os modelos que você tem que seguir para entregar, e daí lá se consegue essa bolsa, você não paga nada pela faculdade e ainda ganha um auxílio, né, para você estudar. E ainda você vai poder, né, fazer um baito, né, porque você faz a faculdade, né, ganha o auxílio e você ainda pode fazer um baito Os depois. Nepal faz isso aqui, né? Tem muito Nepal que estuda, faz faculdade aqui
Nepal estrangeiro, então é isso aí, né, que eles... Eles Porque que eles eles fazem. estudam bastante japonês no país deles, né? Os caras chegam aqui e falam, meu, japonês fluente, né? É, que daí o pessoal de intercâmbio já prepara ele para essas provas. E daí a gente que é brasileiro não sabe disso e acaba perdendo essas vagas que podiam ser pros, né, pros nossos filhos por falta de informação mesmo. Legal. Então a gente já está indo para o final, né? É, eu sempre faço essa pergunta, né, para os entrevistados, né? Se teve algum momento desafiador na sua jornada, como na sua profissão como nutricionista, também como missionário, também como no seu chamado, se você teve alguma questão desafiadora, né, na sua vida, assim. Eu acho que, assim, todas as vezes que eu fui, né, para missões, a gente vai em duplas missionárias, né? E para um apoiar o outro. E querendo ou não, todas as minhas duplas acabaram depois fazendo teologia e hoje são pastores, né? E eu lembro que a gente, né, às vezes atendia muitas pessoas que relatavam que, tipo, estavam orando assim para Deus mesmo, porque é, já estavam desistindo da vida, né? E pensando em cometer, tipo, né, suicídio e tal. E, tipo, a gente aparece, sim, bem na hora, como se fosse uma resposta de Deus. Então não foi uma, não foi duas vezes, né, que durante as missões eu encontrei, né, junto com a minha dupla, casos assim, né, de pessoas relatando, né, que pediram para Deus, né, que alguém, né, viesse para salvar elas e a gente na hora apareceu batendo na porta. Sim, legal, benção demais. E teve algum momento engraçado, assim, nessas questões da sua profissão, né, missões, alguma história que você pode contar pra gente aí? Cara, na minha primeira missão, assim, né? O pessoal, todo mundo fica todo mundo junto, né? No mesmo quarto, mulher num quarto, homem num outro, e tem um lugar pra tomar banho. Daí, né, tava tomando banho, acaba a água, Ixi, acaba a energia. E daí, tipo, eu acho ensaboado e falo, ah, vai tomar banho lá no outro banheiro, onde ficavam as mulheres. E daí, beleza, eu falei, tá bom, né? Vou tomar banho lá, você avisa qualquer coisa. Daí eu tô tomando banho lá, tô escutando as meninas fofocando. Daí meio que, né, tranquilo, né? Daí as meninas fofocando e tal. Elas não me abrem o banheiro quando ixi. eu tava tomando banho. Daí eu tive, né, que pegar a toalha rapidão e cobrir, porque. É. Daí eu fiquei bravo, porque os caras não avisaram, né? Eu tava escutando as meninas, né? Mas falei, não vou entrar no banheiro, tô tomando banho, né? Elas estão vendo que tem alguém tomando banho. Não é possível que elas vão entrar no banheiro sabendo que tem alguém tomando banho lá. Daí foi. E, tipo, fiquei super constrangido, É né? que, Tipo, é que a gente não entende o mundo de mulheres quando tá dentro do banheiro, quatro paredes. A gente não sabe, né? Às vezes abrir pra lá, ela vê lá, é normal pra ela. Você tava lá tomando banho, achou que era uma mulher, você tava lá. e daí tomei mó susto, daí aquele constrangimento, 2 dias, né? Meio assim, porque, né? Eu ainda era adolescente, né? Nessa primeira missão, né? E daí o menino me vendo pelado, assim, né? É embaçado. Embaçado, complicado. Sabe? Eu tava lembrando de um caso aqui, uma vez a gente tava isso muitos anos atrás, era adolescência também. Tava num congresso e veio um pessoal, uma galera, caravana assim de outros estados assim, então. E eu lembro que chegou um ônibus e chegou uma moça cega. Chegou assim, ela segurando no ombro da pessoa assim, chegou lá tal e passou uns 3 dias de congresso, a menina lá cega, né, tal, né? Assim, né? Aí teve um momento do culto lá que tava rolando um teatro. Aí a pessoa no teatro, o pessoal tava orando, falando, e essa menina começa a enxergar. E ela começa assim, eu tô enxergando, tô enxergando. E o cara que tocava comigo, cantava comigo, o Denis, ele, aleluia, milagre, foi lá, abraçou a menina. Fazia parte do teatro desde quando ela desceu do ônibus. Ela não era cega. Caramba! Aí ele foi, abraçou ela e chorava. E tinha um pessoal que tentava tirar ele, mas ele tava tão emocionado assim que ela, achando que ela foi curada. Mano, depois que ele ficou, sabe, ficou igual você, uns 2 dias com vergonha, não queria fazer mais nada porque passou essa vergonha, assim, né?
Sempre tem, né, nesses lugares, essas coisas que acontecem aqui. No retiro que a gente foi, né, a Tamires, né, ela Tomou um tomou um tom. tombinho lá. Eu tava contando também no retiro que teve um retiro, né, que eu fui em Dourados, Mato Grosso do Sul, que foi esse pastor que me deu estudo bíblico. E daí falaram assim: ah, a gente vai fazer um teatro. Caim e Abel, eu era o Abel, o cara me matava. Daí eu falei: cara, vamos fazer o negócio direito. Daí ele pegou uma pedra e, assim, tipo, bateu na minha cabeça, mas tudo treinado. E daí eu falei: beleza, assim, quando for na hora, pode bater com um pouquinho Tô até mais de imaginando força. já. Daí ele pegou e bateu assim. E tipo, me joguei, caí lá. Daí eu só ouvi o pastor Eliud. Misericórdia, não era pra fazer isso, exageraram demais. E assim, lá a maioria era estudante de medicina. Então assim, eu fiquei lá no chão, fingindo que tinha. Daí o pessoal pensou que eu tinha morrido, que eu tinha desmaiado. Daí ainda os médicos me pegaram assim, né? E tipo, me levaram como se eu tivesse morto. Até os médicos ficaram na dúvida. Daí eles pegaram, né, Você assim. encarnou, entrou Eles pegaram assim, colocaram meu dedo assim no nariz. Ah, não, tá vivo, tá vivo. E daí, tipo, depois quando, né, me deixaram lá fora, eu levantei. Ah, você tá bem? Falei: tô bem, faz parte do teatro, né? Pra ver realmente o impacto, né, da Sim, sim. morte, né, de Abel. E daí o pessoal: nossa, eu achei mesmo que você tinha morrido depois. Você é bom ator mesmo, hein? Mas é assim, sempre tem, né, essas, esses percalços, essas coisas engraçadas que acontecem, assim, né? Bom, a gente já vai encerrar, né? Queria agradecer, né, sua presença, por ter aceito o convite aí de participar desse podcast, né? Deus abençoe a sua vida. E eu queria que você deixasse um conselho ali para aquela câmera ali, né? Um conselho para quem deseja entrar nessa profissão, né, de nutricionista e também, né, ser um missionário como você também e foi ou é ainda, né, um dia. É, o conselho que eu dou, se você quer ser nutricionista, é que você tem que realmente amar, né? Você tem que amar as pessoas e pensar que você está cuidando da vida dela. Então, você tem que pensar muito. Toda a área da saúde você faz por amor, porque você quer cuidar das pessoas. E independente do que acontecer, né? O maior fracasso é você ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. Então, se for da sua vontade, fazer um curso, primeiro ora bastante, vê o que Deus tem para sua vida. E mesmo quando você estiver, né, dentro da profissão, sempre lembrar disso, né? De que você pode ter sucesso na vida, mas se isso te afasta de Deus, talvez, né, você esteja indo para o caminho errado. Legal. Benção demais. Fala mais perto do microfone aqui, por favor. Vem mais para perto. Amém. E outra coisa também, né, para a gente encerrar, se você pudesse deixar, né, um conselho, né, sobre saúde, sobre alimentação para as pessoas que moram no Japão, que também vão estar vendo o nosso vídeo no Brasil, em outros países, né? Já recebi mensagem até da África, né, que assistem também. Qual que é a sua mensagem assim, né, de você poderia deixar, né, para os ouvintes, para aqueles que estão assistindo a gente, sobre saúde e alimentação? O conselho que eu dou é que, na verdade, a gente não tem que ficar seguindo dieta da moda e nem nada disso. O importante é a gente lembrar, né, da dieta que Deus deu pra gente. Então, se a gente seguisse o que os nossos avós, os nossos pais comiam, a gente vai ter muito mais saúde, porque hoje em dia a gente come tudo já pronto, industrializado. Sendo que Deus deu a terra, né? Deus deu a terra pra gente plantar, pra gente comer o que dela vem. E a gente acaba esquecendo disso. Então, se a gente tiver contato com a natureza e com os produtos da natureza, então naturalmente a gente vai ter saúde, porque isso foi criado por Deus. Beleza. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí, né, Eric, por hoje. Só um adentro, né? A gente sempre assim fala que vai terminar, não termina, é coisa de pastor isso ainda. Você estava falando de dieta da moda, né? Isso é um risco, né, que a gente corre hoje em dia, né? Porque tem muita dieta. Eu já fiz dieta, ó, não lembro, fiz dieta do ovo, dieta de low carb. Tem um monte de dieta, né? E a gente não sabe, nunca sabe qual que é certo, qual que é errado, né? E há um perigo nisso ou não? É bastante perigoso, porque
dependendo, se você não tiver um acompanhamento, você pode ter vários problemas assim, renais, problemas cardíacos, né? Pode desenvolver, né, uma dislipidemia, uma hipertensão, uma síndrome metabólica. Então é sempre bom ter um acompanhamento, né? Porque existem casos e casos. Por exemplo, se você é um atleta profissional ou se você tem uma doença específica. Então é sempre bom ter um acompanhamento. Mas assim, quando você vai, por exemplo, eu trabalhei em 2 hospitais. E quando você vai ver, por exemplo, o que o Ministério da Saúde prega, você vê uma alimentação que é uma alimentação não é fora do comum, é coisa que você vê no dia a dia. A única questão é a pessoa, né, tem um nutricionista por trás que fez o cálculo e aquilo lá vai estar de acordo com a necessidade da maioria das pessoas. Então você não precisa pagar caro numa alimentação, você pode pagar barato e ser saudável. Contanto que você, né, tenha uma orientação adequada. Às vezes, você tendo uma boa informação é melhor do que você pagar caro em algo. O meu pai, né, quando atendia, né, ele atendia pessoas muito humildes. Então, ele ensinava, né, como que era o certo. Porque a gente, hoje em dia, quer seguir as dietas do ator, da atriz, da Sim, modelo. E a realidade de grande parte da população, principalmente no Brasil, não é essa. Então a gente tem que saber, né? é, Também a questão financeira, a questão social, cultural, né? Por isso é muito perigoso entrar, né, nesses modismos e nessas dietas, que isso acaba gerando mais doenças do que saúde. sim, sim. E sem falar que cada um é diferente, né? O corpo, a fisiologia de cada um é diferente um do outro, né? Então cada um vai reagir de uma forma, penso eu, né? Então é Sim. necessário bastante tomar cuidado com isso, né? A profissão, e até quando você vê pessoas que são gêmeas idênticas, elas têm, né, diferenças, né, no seu metabolismo, no seu DNA, em tudo isso, né? É como eu falei, né? A nutrição hoje estuda nessa questão de nutrigenética, nutrigenômica, como o seu alimento afeta, né, o seu fenótipo. Então, mesmo uma criança que é gêmea, através da alimentação, ela vai tendo diferenciações na sua saúde, né, e nesses fenótipos. Então, isso, né, é o futuro da nutrição, né? Essa individualização, essa personalização do cuidado, né, para cada um. Antigamente, né, a pessoa pegava e entregava, né, aquela dieta de gaveta, né? Sim, sim. Hoje em dia não funciona mais isso, né? A gente tem uma recomendação geral, mas a gente tem que se atentar, né, ao dia a dia da pessoa, ao trabalho, atividade física, se usa ou não algum remédio, se usa ou não algum suplemento. Tudo isso interfere, né? Legal. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente ter um acompanhamento de um profissional, né, para também não poder ter problemas mais na frente. Deixa aí com o pessoal suas redes sociais, onde que a pessoa que pode te encontrar, e também o você falou lá do grupo lá de que você está fazendo também. Deixa aí para galera acompanhar vocês. Então, as minhas redes sociais é @NutriEricEguchi e do projeto, se você é empreendedor ou nutricionista e quer divulgar seu trabalho, é Nutris no Japão. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Eric. Obrigado por você ter Obrigado. participado. Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar aí embaixo aí na descrição também o link do Instagram dele, do contato dele, para entrar em contato com ele. Se você precisar de algum atendimento também, procura ele, que assim, eu garanto, né? Então é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Né? Se você gostou aquele velho mesmo esquema, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para a galera também. E também não esquece também de pegar e deixar um comentário aí embaixo, porque o YouTube ele não está entregando os conteúdos mais, né? Como era, o algoritmo mudou alguma coisa, então ele não está integrando. Então é importante você apertar o sininho, deixar um comentário aí embaixo, porque o que vai acontecer? O YouTube vai entender que esse vídeo aqui é legal, é relevante e vai indicar para as outras pessoas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem no próximo Potato Pod. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.